Olá, eu sou o Rodrigo Ribeiro, da equipe de comunicação do Laiob, e esse é mais um episódio do Laiob Talks. Comecei a ter um outro tipo de visão, né, sobre negócio, sobre como as coisas eram feitas e principalmente por que eram feitas, né? Talvez o principal empecilho ali, a dificuldade que você teve nessa transição de carreira. Era um desejo, assim, viver mais experiências no estrangeiro, né, num outro país, assim, principalmente na minha área de atuação. Vou e agora conseguir a vaga, né, para um programa. Que dica que você daria para essa galera que vai encarar agora um programa ou que está com dúvida? Tem que ir mesmo, assim, acredita, porque, assim, é imensurável, é incalculável o preço disso, sabe? Você cria conexões, né? É muito intenso a experiência lá, né? Vivência. Bom, e hoje tem aqui mais um convidado aluno, um convidado Alumni Laiob. Estou aqui com o Vitor Farsetti, ele que tem uma história muito bacana de trajetória de carreira, de formação, passou aí por uma transição de carreira também, saindo ali da área da publicidade, basicamente indo para a área da tecnologia. Realizou um programa executivo da Laiob e, enfim, veio aqui para compartilhar um pouco com a gente desse histórico, dessa atuação e trajetória. Bem-vindo, Vitor. Obrigado, Rodrigo. Boa. Bom, o Vitor eu acabei conhecendo lá em Portugal, né, Vitor? Esse ano, enfim, estava lá junto com a equipe da Laiob. E o Vitor, eu fui para realizar o programa executivo da Laiob, né, de imersão em inteligência artificial. E o Vitor tinha acabado de fazer um programa de gestão estratégica de negócios. Muito legal, cara. Gestão. Foi isso, né, Vitor? Nossa. Nos conhecemos ali, mantivemos contato. Recentemente o Vitor fez um relato muito interessante, extenso, mas muito interessante ali no LinkedIn. Foi até o motivo da gente ter continuado a conversa ali, né, nas redes sociais e feito o convite, inclusive, para o Vitor vir aqui e compartilhar um pouco disso com a gente. Então, Vitor, queria primeiro que você se apresentasse, de onde que o Vitor vem e contasse um pouquinho aí desse seu início profissional. Sim, vamos lá. Não sei nem por onde eu começo, na verdade, né? Sim, eu sou formado em propaganda, lá em 2014, long time ago, né? E desde então, do começo da faculdade, assim, sempre trabalhei com propaganda. E assim que eu concluí a faculdade, né, eu estava trabalhando com propaganda lá no Rio, que é um mercado difícil, muitas reviravoltas, e eu me vi num cenário de promovido a cliente, né, buscando novas posições, não só no Rio, mas também em São Paulo, né? Era sempre um desejo, né, de um publicitário trabalhar em São Paulo com propaganda, né? Aquele sonho, assim, né? E aí, não consegui, né? Então, acabei tendo um convite de um grande amigo, né, o PC, para ser gerente de projeto para implementar uma loja online. E eu falei, cara, eu nunca fiz isso. Assim, eu não sei fazer isso. Ele, pô, mas vem, você vai tirar de letra, pô, você é desenrolado e tal. A gente tem tudo passo a passo. Mas você tinha, desculpa te cortar, você não sabia, né? Não tinha tanto conhecimento ali na área, mas você já tinha desenvolvido um projeto de e-commerce antes disso, né? Sim, a gente tinha esboçado um desenho assim, né? Era essa mesma agência, né, que eu tinha trabalhado com o PC, mas num outro momento. Quando trabalhava com propaganda, mas assim, a gente estava esboçando ainda um desejo de entrar nesse mercado, então assim, a gente estava explorando cenários, a gente não sabia muito bem como fazer, mas a gente estava lá fazendo e descobrindo o que dava e o que não dava, né? No fim acabou não dando muito certo, mas acho que acabou plantando uma semente muito interessante neles, assim, né? Porque depois eu fui fazer outras coisas e tal, e eles seguiram nisso, e aí quando a gente se reencontrou, né, teve o convite dele, foi assim, cara, a gente decidiu seguir com isso. Hoje a gente tem alguns clientes, a gente está crescendo e eu não conheço ninguém que eu não confie, assim, para poder botar para rodar aqui. Eu acho que você vai desenrolar mesmo você não sabendo e tal. A gente tem um passo a passo aqui, tudo cronometrado, bonitinho, né? Falei, então vamos lá, né? E aí, assim, eu cheguei lá, ele me deu uma planilha com todos os passos, o link de documentação com as limitações da plataforma, que era a Vetex na época. E falou, ó, o desenvolvedor é esse, a designer é essa, qualquer coisa você me chama. E aí eu fiquei, meu Deus. Né? Tive aquele primeiro publicitário, né? ali no meio de vários desenvolvedores ali, um time basicamente. de tech fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito, né? E eu, assim,
meu Deus, né? O que eu vou fazer agora, né? E, sim, muita tentativa e erro, não só nas configurações, né? Mas também no relacionamento com as pessoas que tinham skills totalmente diferentes das minhas, né? Do Uhum. mercado que eu trabalhava de propaganda. Não sei, quem trabalhou com o mercado tech sabe mais ou menos como funciona, assim, né? Vocabulário diferente. Vocabulário diferente, muitos termos que eu nunca tinha ouvido falar, assim, que eu precisei ir atrás, né, para Aham. entender, assim, poder Aprender. falar, Aprender de aprender, falar no fato. mesmo nível, né? Aham. E não deixar ninguém me enrolar, né? Porque assim, eu Aham. tava chegando lá meio perdido, aí eu sentia que a galera às vezes me dava um enrolado e eu não sabia muito bem, e assim, eu acabava meio que pagando de bobo, né? Uhum. Eu falei, não, isso não vai acontecer, não vai ser dessa vez. Uhum. E aí eu fui atrás, né? Fui buscando conhecimento, fui estudando, fui implementando, né? Subindo muita planilha de cadastro de produto, configurando pagamento, logística, e errando muito e tendo que corrigir muito rápido, né? Aham. Então, assim, acabei me adaptando ao mercado, ao time, né? A dinâmica de tecnologia, como comunicólogo, né, profissional, eu falava assim, eu me recuso a escutar que as pessoas aqui não entendem o que eu falo, assim, tipo, esse é o Aham. maior atestado de incompetência na minha visão, assim, né, Aham. mesmo que eu não esteja mais trabalhando nesse mercado. Vou usar isso aqui para poder me promover, né, e Uhum. me autopromover aqui dentro desse mercado, e foi isso que eu fui fazendo, né. Uhum. E aí hoje, assim, passados muitas lojas, né, que a gente implementou, assim, eu acabei indo atrás de mais especialização que não necessariamente de tecnologia, né? Eu fui vendo que a tecnologia era um meio, né? Uhum. Então eu fui me especializando nisso, né? Fiz uma pós-graduação em antropologia do consumo, na ESPM, assim, muito legal, assim, uma visão do outro lado da caixa, do outro lado da mesa, né? Aham. Do mercado de propaganda, assim, te faz pensar, sabe? E aí todo mundo fica, caraca, antropologia do consumo, você trabalha com tecnologia hoje, assim, Total. Faz total sentido. faz total sentido, assim, na minha Exatamente o que você cabeça, falou. assim. Pra quem tá, né, é ver o outro lado da mesa, né? Sim. E aí essa estranheza das pessoas sempre me causou um desconforto também, porque tipo assim, cara, mas é muito óbvio, né? Que E uma coisa assim, complementa a que uma outra. coisa complementa a outra e assim, não necessariamente as pessoas precisam saber tudo, né? Sobre tudo, né? Uhum. Mas aí quando eu fui descobrindo, fui puxando um fiozinho assim, eu cheguei lá e falei, meu Deus, era isso que eu precisava, né? Aí fiz a pós-graduação, aí comecei a ter um outro tipo de visão, né? Uhum. Sobre negócio, sobre como as coisas eram feitas e principalmente por que eram feitas, né? Uhum. E aí, assim, eu comecei a sentir um interesse em ir atrás disso mais, assim, bater nas ideias que eu acreditava, né? Uhum. Então, chegou um momento que tive a oportunidade de fazer um mestrado em e-commerce e marketing digital, né? Pela Uhum. ENEB, lá de Barcelona. E, cara, assim, também foi uma outra virada de chave, assim. É. Não foi um mestrado acadêmico, né? Aham. Mas, pô, me deu uma outra visão, É. principalmente de negócio estrangeiro, né? Que é onde eu tô mirando hoje, assim. Uhum. E vi o quanto estava me identificando com aquilo, né? Uhum. E ela, óbvio, foi só, É. tipo, O, o an- ovo da receita do bolo, sabe? Que é, junta tudo. antes da gente entrar no mestrado, depois já nessa sequência de um outro programa pela Laiob, eu queria saber de você a dificuldade, porque hoje é muito comum, principalmente para a área de tecnologia, essa migração. Então, Uhum. essa transição diária hoje está muito comum, a gente escuta muito isso, né, das pessoas, Sim, e principalmente para a área da tecnologia, a gente sabe que tem uma demanda altíssimo. altíssima, poucos profissionais, inclusive fora do país, a gente sempre leio matérias nesse sentido, mas principalmente nesse ponto de transição de carreira. É, assim, qual que foi a dificuldade, as principais dificuldades? Você já falou, trouxe algumas, né? Óbvio, Sim. a questão de vocabulário, uma outra área, outro tipo de perfil de pessoas e profissionais completamente diferentes, né? Mas como foi, assim, talvez o principal empecilho ali, a dificuldade que você teve nessa transição de carreira? Acho que a a principal dificuldade foi, de fato, como que eu ia me identificar num mercado que eu estava entrando com o background que eu tinha. Uhum, Então, assim, acabou sendo uma coincidência, assim, a vaga de gerente de projeto lá, né, que o PC me ofereceu. uhum, E no fim das contas, assim, acabou tendo uma virada de chave, mesmo nesse primeiro momento, assim, bem porque eu estava me adequando, que era, cara, é um produto totalmente diferente, né, uma entrega diferente, né, um valor agregado diferente, enfim, uma outra estratégia diferente. uhum, Mas, assim, eu entendi que o ponto era que se você pega o conceito de um projeto, de um produto, de um negócio, se você entende o conceito, cara, você só precisa dar o nome às caixas, né? Que
às vezes são os sistemas da empresa, né? Uhum. O concorrente daquela empresa que você está trabalhando. Enfim, você vai populando as caixinhas daquela receita de bolo ali, que é a gestão de projeto e de produto, né? Então, assim, eu comecei a entrar muito nesse detalhe, assim, mesmo não tendo background de tecnologia, entrar muito nessa questão, assim, eu vou te dar essa segurança para poder conduzir isso, porque eu entendo como faz isso. Uhum. Assim, não necessariamente da área de tecnologia, mas assim, eu sei conduzir isso de forma profissional, e, enfim, de dar clareza, já que eu era comunicólogo, para todo mundo. Enfim, desmistificar isso que no momento era um boom do e-commerce, né? Todo mundo querendo fazer loja, né? Mesmo sem saber muito bem para onde ir. Então, assim, cara, você contratou a gente para poder fazer isso. Então, assim, eu conseguia transmitir aquela segurança. Uhum. Então, assim, eu acho que a dificuldade, principalmente, dessa transição de carreira, às vezes é isso, assim, caraca, fazer uma transição de carreira já é difícil por si só, mas qual que é o primeiro passo que eu dou, sabe? Uhum. E aí, assim, como que você adapta o seu background para aquilo que você quer oferecer naquele mercado, sabe? Uhum. Então, e eu costumo falar que, assim, todo mundo compra a segurança, né? Por mais que você nunca tenha trabalhado. Então, assim, se você está sendo entrevistado, uma pessoa que te passa segurança, cara, você já está muito mais na frente das pessoas, né? Uhum. Então, comecei a aproveitar esse meu background num mercado que era muito difícil de soft skill, né? Que no mercado de propaganda e comunicação era, tipo, a base de tudo, né? Comunicação, principalmente. Total. E assim até hoje, assim. É. Eu acho que 95% dos problemas da empresa seriam resolvidos com uma comunicação mais assertiva, assim, mais clara e objetiva. Boa. E aí, a sua transição, você acha que ela acabou, de fato, sendo iniciada por conta do convite que você teve? Ou você, antes do convite, você já mirava essa transição para a tecnologia? Eu pergunto isso já emendando uma outra pergunta. O conselho que você daria, porque assim, é muito comum, você trouxe essa questão de você ter recebido o convite, mas tem muitas pessoas que não recebem convites. Ela Sim. só pensa ali na transição, muitas até nem sabem por onde começar. Sim. Então, o que você daria ali de dica ou de sugestão para essa galera que está perdida ou um pouco frustrada, às vezes, na área de atuação atual, que pretende ou tem a intenção de mudar de área? Cara, eu acho que uma das principais coisas é você buscar as pessoas que trabalham nesse mercado, né? E começar, tipo, a abrir um networking de fato verdadeiro, assim. Não só chegar falando, pô, eu tô precisando de uma vaga, tô fazendo uma transição de carreira. Óbvio que ser honesto é importante, né? E faz parte de um networking verdadeiro. Mas assim, ir vendo o que essas pessoas estão falando, com quem elas estão comentando, tipo, uns eventos assim Entendendo do o mercado. Você vai lá, tipo, pô, se apresenta, sabe? E assim, usa a sua maturidade, né? Suas experiências que você teve no mercado que você tá deixando para trás E para frente, assim. tentar linkar, né? Com essa com esse novo mercado, essa nova área. E assim, eu acho que, pô, uma coisa que eu falo bastante, assim, que eu sempre trago das outras empresas para as novas empresas que eu trabalho, que eu atendo, que são as coisas ruins que aconteciam na outra. Então, assim, eu não quero que aquelas coisas ruins que aconteciam naquela, não só de relacionamento, mas de processo, fluxo, enfim, dinâmica de empresa, que eu não gostaria que fosse. E, assim, eu não vou deixar que eu traga aquilo para essa nova empresa. Então, assim, eu acho que esse cuidado que você tem e essa segurança que você transmite, assim, acaba já botando você 2 passos à frente, mesmo que você não tenha uma indicação, né, ou um convite. Igual eu tive, assim, eu fui um privilegiado. Mas eu não mirava também essa carreira de tecnologia. Eu queria trabalhar com propaganda e o convite veio porque eu já tinha trabalhado com PC, ele já me conhecia, enfim, a gente trabalhou muito tempo juntos, conhecia já há muitos anos. E ele falou, cara, eu sei que você não faz, mas eu acho que você desenrola. E eu, no momento, estava precisando, e eu falei, vamos ver qual é. E, cara, deu super certo. Tô vendo qual é até hoje, entendeu? Tem mais de 10 anos. Boa. Agora, voltando, então, essa linha do tempo que a gente vem trazendo aqui da sua carreira, beleza, formou ali em 2014, trabalhou praticamente durante toda a faculdade ali já na área, depois da faculdade também. Em 2015 você acabou indo para a área do e-commerce, né, atuando depois desse convite. E aí, então, dezembro do ano passado, você foi fazer um mestrado lá em Barcelona, que você já estava contando aqui, que foi bem legal. Sim. E aí, a gente também, né, conversando em off aqui, você trouxe, né, que daí você concluiu o mestrado, né, e aí ali ainda no fim de dezembro, aí você já tinha aplicado para a vaga. Como que você conheceu a Laiob
E aí, como que foi esse processo aí? Pós-mestrado, aplicação da vaga, aí quando você ficou Sim. sabendo dos resultados? Bom, eu concluí o mestrado em dezembro do ano passado, na ENEB, na de Barcelona. E foi legal, assim, apesar de não ter sido um acadêmico, foi um profissional, assim. Uhum. Então, numa dinâmica muito parecida com a Laiob. E eu fiquei meio inquieto, assim, porque era um desejo pessoal, né? Tipo, enfim, ter um título de mestre, né? Tipo, oh, meu Deus, Uhum. né? Hoje em dia, cara, não é só o título que faz a diferença, né? Total. E eu voltei com isso, assim, tipo, tenho um título de mestre, mas e aí? Assim, tive essa Uhum. sensação, assim, cara, falta alguma coisa, assim, não me deu aquela completude, assim. E aí, um amigo meu, o Murilo, que vai fazer o curso de gestão estratégica agora em Ah, Lisboa, é? também pela Esqueter, Murilo Cantarino. É. Você que indicou ou não? Foi. Boa. Então foi meio um ciclo de indicação, assim. Ele me indicou Que é aquela bem comum na a Laiob. newsletter da The Aham. News. E aí eu assinei e, enfim, gostei. E aí um dia veio um anúncio da Laiob. Eu falei, cara, será? Fazendo a divulgação da inscrição para a Aham. bolsa, né? Eu falei, será? Aí eu, ou não, já tenho, vamos ver, né? E, enfim, era um desejo, assim, viver mais experiências no estrangeiro, né? Num Uhum. outro país, assim, principalmente na minha área de atuação, assim, numa coisa que eu tava mirando, né? Uhum. Então eu falei, vou me inscrever, mas eu não botei muita fé, assim. Eu falei, eu vou deixar a expectativa baixa, porque se eu não passar, eu acho que eu vou ficar chateado, né? Uhum. E aí eu recebi uma ligação da Laiob e falou assim, pô, você foi selecionado para bolsa de 50%. Aí eu, meu Deus, e agora, né? Assim, eu fiquei naquela assim, o que eu faço agora, né? Tipo, procurando alguém pra falar e, tipo, ninguém sabia, né? Só minha esposa. E aí, cara, a gente começou todo o processo, né? Tiveram as entrevistas, né? Uhum. Com o time aqui. E toda aquela ansiedade, né? Assim, meu Deus, será que a turma vai confirmar? Será que não vai, né? E foi indo. E acho que isso foi mais ou menos em fevereiro. Então, assim, esse meu sentimento de entre mestrado e a inscrição, a seleção da Laiob foi, tipo, em fevereiro, sei lá, 2 meses. Aham. E eu tava, assim, desesperado. Eu falei, cara, eu não... Eu preciso de mais alguma coisa, Aham. sabe? E aí, quando eu vi isso da Laiob, eu falei, será? E eu fui selecionado, passei, aí começou, né? Isso lá em fevereiro e o curso era em setembro, final de setembro, e que começou no dia do meu aniversário, né? Tipo assim, Uhum. puta presente diferente. E aí foi chegando perto, né? Foi chegando perto, aí eu tive uma reviravolta na carreira que me botou em xeque, assim, essa decisão de ir pra Laiob. Eu não falei assim, cara, será que é de fato um momento para eu fazer isso? Assim, eu já, enfim, fiz aquele investimento, né? Tava Uhum. ansioso, mas sempre com o pé atrás, né? Será que vai dar certo ou não? E, cara, no final das contas deu tudo certo. E eu achei que eu merecia também dar essa chance, né? Uhum. E, assim, com a cabeça direcionada 100% pro curso, né? E, cara, eu acho que foi a melhor decisão de 2025 até agora. Uhum. O curso já passou, muitas saudades. Tá com saudade? Poxa. E tô colhendo frutos até hoje, assim. Aham. É isso que eu ia te falar, assim, sua expectativa e a expectativa que você tinha, o que de fato você viu lá, né? O que você... Nossa, cara. Lá eu tive a certeza de que o networking faz a diferença, Uhum. né? Aquela dica do Vini, que, assim, se aproxime do máximo de pessoas que você puder, né? Mesmo que não estejam ligados diretamente à sua rede, principalmente para as pessoas que estão buscando uma transição de carreira, né? Acho que isso é importante. E o fato que o Léo aqui falou, né? Que você nunca sabe quem tá olhando, né? Uhum. E, assim, isso foi uma coisa mais, assim, todo mundo já sabe, né, desse tipo de coisa, né? Uhum. Só que às vezes quando você escuta, você fala assim, cara, eu sempre soube disso, mas, sabe, você nunca escutou alguém falando. Uhum. E, assim, é uma coisa desse tamanho que tem um impacto gigantesco, assim, né? Total. Então, pô, no curso da Laiob eu conheci um veterinário, conheci advogada, psicólogo, Uhum. gestores, né, artistas, Uhum. escritores. Então, assim, uma rede muito vasta, sabe? E eu faria todas as vezes possíveis que eu tivesse a chance de fazer e indicaria para todos, inclusive. Uhum. O melhor investimento que eu fiz. É, e aí, até no início aqui do episódio, a gente falei sobre uma publicação que você fez no Uhum. LinkedIn, ali você fala um pouco sobre isso, Sim. sobre network, também sobre a questão de você saber
com quem se relacionar ali. Acho que você falou alguma coisa sobre isso, no sentido de evitar conexões superficiais ou que não venham trazer absolutamente nada, né? A gente sabe que tem conexões que acabam trazendo frutos ali nos negócios, na carreira e tudo mais. Tem essas relações que são superficiais, mas tem as relações que não são superficiais e nem vão trazer nenhum benefício ou algo concreto ali na área de negócios e carreira, enfim. Mas é isso, às vezes uma troca com uma pessoa muito legal que você tem também que faz a diferença, né? É importante conhecer as pessoas, assim, estando na sua rede ou não. E assim, quando a gente fala isso friamente, assim, parece que somos coisas a serem usadas, né? Eu vou usar minha rede para poder fazer isso. E assim, olhando friamente, é isso mesmo. Mas, cara, eu acho que você não constrói um relacionamento de confiança, sabe, com as pessoas, assim. E, pô, eu prezo muito por isso, assim. E eu acho que no mercado brasileiro, principalmente, eu sempre tive essa dificuldade. Eu sempre fui um cara muito verdadeiro, assim, transparente. E eu acho que talvez esse seja um dos meus maiores defeitos também, né? Que é, assim, eu sempre falei a verdade. Eu sempre fui muito claro, assim, nas coisas que eu estava querendo explicar, né, nas coisas que eu acreditava. E aqui no Brasil isso não se encaixa em tantos lugares quanto eu vi que encaixa lá fazendo o curso da Laiob, sabe? Outros alunos, né, estiveram aqui já com a gente e trouxeram isso também. O mesmo ponto, né? Que perceberam isso. Eu lembro que a Beatriz Junqueira, que fez Ohio, ela trouxe falou, pô, lá assim, as pessoas são mais francas, né? Falam assim, isso é isso, não fica rodeando tanto igual normalmente a gente às vezes vê aqui, né? Porque aqui no Brasil também a gente tem muito receio de magoar as pessoas, sabe? Então, assim, a gente tá sempre arrumando um jeito de falar de uma forma... Leva sempre mais pro pessoal do que pro profissional, né? Então, assim, não é muito bem encarado às vezes quando você fala assim, cara, eu não gostei da sua atitude ou da sua entrega por isso e isso, aquilo. E às vezes as pessoas se assustam com isso, né? bastante, né? E eu tive bastante esse choque vindo do Rio para São Paulo já. Né? Então, assim, isso naturalmente já me causou uma estranheza, né? Eu tive situações que poderiam ser evitadas se eu fosse uma pessoa mais polida. Mas, enfim, ainda vou me adaptando, né? Conforme o tempo vai passando. Já melhorei bastante, graças a Deus. Mas eu acho que, assim, essa cultura da conversa estreita, né? Que a gente viu na aula de gestão intercultural, né? O pouco distanciamento do poder, né? Pensando numa escala de empresa, né? É essencial, assim. Assim, assim você constrói um relacionamento verdadeiro, sabe? As pessoas confiam em você, tipo... Você causa aquela segurança que faz as pessoas confiarem em você, né? Eu acho que esse que é o X da questão, sabe? Acho que as empresas, às vezes, só perdem os clientes por causa do atendimento. Então, assim, se você não tem uma comunicação clara, você não está próximo do cara, você não está agregando não só valor para o trabalho, para o serviço, enfim, mas sendo uma pessoa agradável de se trabalhar, porque assim, já é um trabalho, sabe? Ainda é ruim de trabalhar, mas, pô, que dificuldade, sabe? Então, assim, cara, faz as coisas serem mais leves, sabe? Tipo, a conversa franca não é porque eu tenho alguma coisa contra você, porque, assim, faz parte do trabalho, as notícias ruins também. E a franqueza, mano, acho que a verdade abre portas, sabe? Boa. Fecha umas e abre outras. Né? E aí lá você teve alguma, que você se lembra, se alguma virada de chave, assim, lá no programa, ou algo que te marcou muito, um insight, enfim, uma situação que tenha acontecido lá que te marcou, que você já esteja aplicando, ou tenha trazido para sua vida pessoal, às vezes, algo que você... Eu acho que esses dois comentários que eu falei aqui, né, do nunca sabe quem tá olhando e se aproxime o máximo de pessoas, assim, é uma coisa que eu... São dois aprendizados. Duas coisas que ficaram mais em evidência para mim, assim, sabe? Eu acho que era uma coisa que eu já praticava, né, pela transição de carreira, assim, né? Mas eu passei a dar mais valor, né, depois que eu voltei dessa experiência lá no SQT. E, cara, outra experiência... Acho que umas coisas que me marcaram mais foram, assim, a minha identificação com o mercado, né, lusitano. E na aula de gestão intercultural a gente fez alguns exercícios práticos que mostravam o perfil de cada um, assim, onde eles estariam mais indicados mais encaixados nesse trabalhar, assim, de acordo com as regiões do mundo, assim. E o meu deu, tipo, muito parecido com o perfil europeu, né? Tipo assim, mais nivelado, né, nos números lá dos critérios que a gente estava usando. E aí eu fiquei, tipo assim... Tá. Era uma coisa que eu
talvez pensasse, mas ficasse com um certo medo de me achar sei lá, deveras prepotente ou soberbo, assim. E nesse curso eu vi que, assim, cara, as pessoas têm perfis diferentes e nem sempre as pessoas que, sei lá, nascem no Brasil têm perfil para trabalhar no Brasil ou para viver no Brasil. Eu gosto muito daqui, não quero abandonar o Brasil, mas eu também tenho essa vontade de fazer essa experiência lá, mais duradoura lá, né? E assim, eu acho que seria um mercado que, cara, eu me adaptaria muito fácil, né? Por esse exercício da aula de gestão intercultural. Assim, tem outros milhões de critérios que a gente tem que avaliar. Mas é assim, foram essas pequenas coisas que a dinâmica do mercado de lá deixou em evidência, né? Que eram coisas que eu já acreditava aqui no Brasil, né? Que eu acredito aqui no Brasil, e eu vi que lá eram de fato valorizadas, né? E não eram não tão bem aceitas assim como é aqui no Brasil, né? Entendi. Então eu fiquei assim, qual é o meu próximo passo agora, né? Depois que eu voltei de lá, sabe? Tá. Deixa mais instigado. E aí, algo que é muito comum para nós também da Laiob, escutarmos dos alunos, ou não dos alunos ainda, né? De quem se inscreveu, tá no processo, ou passou já pelo processo seletivo, essas inseguranças, vou, não vou, e agora, conseguir a vaga, né, para um programa. Que dica que você daria para essa galera que vai encarar agora um programa, ou que está com dúvida, insegurança? Eu diria que vá, invista, sabe? É assim, eu acho que é um investimento. E eu acho que vale a pena. Então, assim, não tem como saber sem ir, né? Então, cara, vai, porque é muito intenso a experiência lá, né? Vivência, assim, com as pessoas, né? Você fica quase que 24 horas com as pessoas lá, né? Você divide o quarto com o seu roommate, né? Então, assim, você acaba ficando muito aberto para as outras histórias. Você tá mais receptível, assim, né? E inserido numa dinâmica que você não... Num ambiente, uma dinâmica que você não estaria aqui no Brasil. Então, assim, por ter conhecido diversas pessoas, assim, acho que foi uma das coisas que me fez mais ter creditado o curso, sabe? Conheci pessoas ali que, tipo, não acrescentam em nada na minha rede profissional, mas, cara, depois do curso a gente se falou no telefone uma vez por semana. Então, assim, troca mensagem, sabe? Manda meme no Instagram, essas coisas assim. Então, assim... Criou, né? Cria uma relação. A minha intenção era criar laços, conexões com as pessoas, né? E, assim, eu consegui fazer isso com muitas pessoas e com pessoas, tipo, incríveis, assim. Tanto pra minha rede quanto pra minha vida pessoal, assim. E eu acho que o network não é só sobre profissão. Né? Então, assim, são pessoas. Legal. E aí, mais uma vez, na publicação que você fez ali, você fala também um pouco sobre ter atuado, ter tido experiências também como palestrante, ter talvez, a partir dessa experiência como palestrante, foi plantada ali uma sementinha para quem sabe ser professor e tal. Eu queria que você trouxesse um pouquinho disso, assim, como que isso aconteceu, como foi essa experiência. Você disse, né, que não tem feito tantas palestras mais depois, né? Sim. Mas que tem essa ainda, talvez, ou me corrija se eu estiver errado, que você tem a ideia ainda de lecionar ali. Eu ainda tenho, cara, essa vontade, assim. Eu acho que uma coisa que eu descobri nesse meio do caminho, né, da faculdade para cá, e aí não tem como não dar uma pincelada lá atrás, que assim, como eu comecei a trabalhar muito cedo, né, eu voltava das agências, né, para estudar de noite, assim, os professores explicando tudo aquilo que eu já trabalhava, né, durante o dia. Então, muitas coisas eu concordava, outras coisas não. E aí eu já comecei a criar ficar instigado assim, né? Eu falei assim, não, pô, lembrei que minha professora falou isso semana passada e tá acontecendo aqui na agência hoje, mas não é bem assim do jeito que ela explicou. Se fosse eu explicando, eu explicaria dessa forma. E aí eu chegava na faculdade e falava assim, você não acredita, cara, aconteceu aquilo, mas não é assim que você falou. Cara, mas tudo bem, né? Você tem que saber como deveria ser e, tipo, adaptar isso ao mercado que você tá trabalhando, né? E aí começou essas coisas, né? Tipo assim, caraca, eu crente que ia chegar arrasando, né? De bancar um professor e ela, tipo, uma rasteira, assim, com aquela maestria, assim, da docência, né? E eu comecei, tipo, ficar assim, caraca, achei maneiro isso, né? Apesar de ter tomado uma cara, uma assim, invertida. Né? Mas é sempre bom, assim, é construtivo, né? E eu fui nessa, assim. E também tive essa parte do levar pra frente, não levar pra frente, que eu achava ruim, né, nas outras empresas. Isso foi
me levando para um caminho que, assim, cara, eu quero fazer diferente. Assim, eu não gostei daquilo que eu passei e quero fazer diferente. E aí, cara, uma andorinha só não faz verão, né? E eu comecei a pensar muito nisso, assim. Cara, eu não vou conseguir vencer o mercado sozinho, só, tipo, levantando uma bandeira aqui, né? Como é que eu faço para isso, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer uma primeira palestra numa semana de comunicação de uma faculdade lá no Rio. E aí também foi, tipo, uma virada de chave, assim, cara, é isso, assim. Eu tô falando para muitas pessoas que estão na faculdade e falando muito sobre um assunto aplicado na prática, né? Então, assim, eu já comecei a ir atrás, assim, acho que isso faz a diferença, né? As pessoas dão um feedback, falam assim, pô, legal, isso, esse ponto de vista que você tá trazendo aqui, ninguém nunca tinha falado sobre isso com a gente e tal. Então, assim, eu comecei a pescar que aquilo tava me dando uma instigada, assim, tipo, pra ir além. E aí eu fui atrás disso, né? Então eu fiz uma, duas, três, sei lá, acho que fiz umas 7 palestras assim, e aí foi ficando legal. E eu fui atrás disso, né? Tanto que o mestrado veio muito desse momento, assim, dessa experiência, assim. De palestras. Porque palestra você acaba dando uma pincelada no assunto, né? Você tem 1 hora no máximo ali, 1 hora e meia. E eu falei, cara, e se eu começasse a dar aula na faculdade? Se eu fizesse isso na faculdade, tipo assim, começar a hackear todo o sistema, né? Botar a galera para pensar de forma aplicada, na prática, como as coisas funcionam, como deveriam funcionar, o que não é legal de fazer, principalmente, né? E já botar essa galera pro mercado já com essa mentalidade, assim. E eu tô perseguindo isso, assim. Aí eu fiz a pós-graduação, fiz o mestrado, fiz essa especialização agora na LAIOB. E durante as aulas, todas elas, né? Mas uma específica que é do André, que foi falar com amor, né? Enfim, falar com amor. Ponto. Que foi, acho que é a virada de chave. Eu falei, cara, esse cara, ele fala de um jeito que ele é o cara. Assim, ele sabe qualquer coisa só pelo jeito que ele fala, sabe? E aí aquilo eu falei assim, cara, eu acho que é isso, assim. Eu acho que talvez... Aí eu comecei a aprimorar, né? Eu acho que o texto vem muito disso, assim. Como que eu posso falar ou abordar um tema de uma forma que seja inspiradora, né? Que eu acho que isso que os professores estavam me trazendo desde a faculdade, né? A inspiração, me instigando, sabe? E eu acho que essa aula me deu muito essa inspiração, assim. Eu falei, cara, talvez seja isso, né? Eu tinha me proposto a fazer um post por dia de aula. Só que, cara, se você fez o curso lá de BI também, assim, não tem como você parar... É difícil. 1, 2 horas para escrever um post e resumir um dia de aula, assim, é loucura, né? Eu demorei para escrever, porque assim, eu voltei, né, triste, né, que eu tinha voltado, né, então assim, digeri tudo que eu tinha vivido. E aí eu fui escrevendo o texto e ainda parei um tempo, né, eu escrevi uma parte lá e eu terminei aqui já no Brasil, sabe, 3 semanas depois que eu tinha voltado. E saiu aquele texto lá. Olhando hoje, eu escreveria muito mais coisas, sabe? Mas sempre que você olha o texto que você escreveu, você então, eu não tenho nem faria entrado novamente para poder ler o texto, assim, eu gosto de ler, né, para deixar fresco na cabeça também. E eu falei assim, pô, eu poderia ter escrito algumas coisas agora melhores. Escreve outra. Assim. Não refaz aquele não. Não, eu falei, não vou editar, vou fazer uma parte 2. É né? isso. Então ficou o convite aí, lá no meu LinkedIn, por favor. Hein? Deixa um joinha lá pra gente. E aí, Vitor, os próximos passos aí, momento de carreira. Você já falou agora, acabou de falar sobre essa intenção de enfim, tentar entrar nessa área de aula também. Mas, além disso... Cara... Essa é uma pergunta bastante complexa, né? Assim, eu tenho um background muito distinto, né, cara? Assim, eu tenho muitas ideias que não só são sobre tecnologia, né? Eu também toco, né? Então, assim, tenho meus projetos musicais, enfim, tem uma família grande, então, assim, que toma bastante tempo, né? Então, assim, a gente vive bastante. Mas o meu momento agora eu tô com a cabeça borbulhando, né? Pós-programa ainda, né? Tudo aquilo que a gente viveu, né? Ainda compilando muito material, né? Que os professores disponibilizaram pra gente lá no aplicativo. Pra poder, assim, montar um material meu pra poder, tipo, falar sobre tudo isso que eu acredito que foi validado no curso da LAIOB. E, assim, levar pra frente, né? Começar a levantar essa bandeira mais, assim, né? Com uma consultoria. Então, assim... Como eu sou formado em propaganda, a minha consultoria tem várias frentes, né? Tanto de comunicação, como de excelência operacional, enfim, processos e fluxos, né? A parte financeira, né? Fazendo gestão de times. Então, estou nesse momento, né? Conversando com muitas pessoas, muitas das quais eu conheci na LAIOB, e outras das quais já conhecia de mercado. Fazer parte da sua rede. Então, assim,
tô ativando o meu network mais de forma verdadeira, assim. Uhum. Não tô acelerando ninguém. Uhum. Eu acho que as coisas vão acontecer na hora que tiverem que acontecer. Boa. E eu acho que, cara, o curso da LAOB me preparou, assim, me deu aquela só validada de que, tipo, não preciso ficar tão inseguro quanto eu achava que eu podia ser, sabe? Uhum. Então, assim, eu tô bastante confiante que vai dar match. Legal. A gente está caminhando para o fim aqui já. Vou entrar aqui nos quadros rápidos aqui com você. O melhor conselho que já recebeu, podemos dizer que foram esses dois já citados aqui? Ou não? Não, cara. Apesar desses dois da LAOB terem sido muito bons. Mas o que eu costumo falar é... Não importa o quanto você acerta, né? O importante é corrigir rápido. Uhum. Então, assim, eu escutei isso numa palestra quando eu trabalhava com propaganda lá atrás, né? De um diretor de criação, assim. E é aquilo, eu fiquei assim, caraca, mas se você erra numa propaganda, né? Que sai no jornal, como que você conserta, né? Uhum. E aí o pulo do gato é esse, assim, cara, você Corrigir tem que se rápido. adaptar ao cenário e... Ou você sai com dois planos, né? Assim, um para poder só evitar o pior ou se pula por cima da fase ruim de um jeito maestral, ou você afoga, né? Uhum. Então, assim, acho que ninguém quer ficar afogado, né? Uhum. Então, isso me deu uma mentalidade assim, eu posso arriscar, mas desde que eu tenha um plano por trás para tipo, cara, e se der ruim? Uhum. Assim, isso me ajudou Te preparou. a me preparar para múltiplos cenários, sabe? Uhum. Então, assim, é bom acertar, óbvio. Uhum. Mas, assim, às vezes uma adrenalina no coração faz bem, sabe? Tipo, te tira levanta o açúcar do fundo, sabe? Bota a cachola pra pensar. Boa. O que ninguém te contou sobre estudar fora? Ai, cara, essa é difícil, hein? É. Porque acho que ninguém me contou nada, assim. Eu fui lá e vivi, cara. Ninguém me contou nada, assim. Acho que o que eu vou deixar para as pessoas que estão Aham. pensando é, cara, é muito intenso, é muito incrível e, assim, é inenarrável. Uhum. Eu acho que todo mundo devia, com a possibilidade, né, investir nisso pelo menos uma vez na vida, assim. Seja para fazer um curso ou uma viagem aleatória. E aí, se você pudesse mandar um áudio pro Vitor lá em 2010, o que você diria para ele? Eu mandaria um Lá em áudio. 2010 você estaria entrando na faculdade, né? Você terminou, É isso. 2010, 11 ali. Eu mandaria um áudio bola pro Vitor de 2010. Falando que eu tava no caminho certo. Eu acho que, assim, para não ficar tão inseguro e que errar faz parte, né? Acho que o importante é você se levantar rápido, né? Corrigir rápido. E eu acho que as quedas que foram as que me deram mais gás para poder, tipo, sabe? Caraca, eu não posso ficar aqui com isso até o pescoço, sabe? Uhum. Então eu falaria, cara, acredita no que você acredita. Assim, não desconfia tanto por isso causar uma certa estranheza nas pessoas que não acreditam, não compartilham o mesmo valor que você. E busque conhecimento, né? Que eu acho que foi isso que eu fui fazendo durante esse tempo todo. esse tempo, mas de uma forma muito mais natural, sabe? Uhum. É importante ser natural, mas eu acho que se eu tivesse essa orientação assim já em 2010, talvez eu fosse mais já orientado. Enfim, não dá pra chorar o leite derramado, mas talvez eu fosse mais orientado em alguns conhecimentos, sabe? Encurtava alguns caminhos. Mas faz parte da vida, né? Agora, completando a frase, sucesso é? Ser verdadeiro, cara. Estudar fora é? Inenarrável. E o network é? De coração. Boa. É isso. A gente chegou ao fim aqui já. Passou rápido, cara. hein? Poxa. Passou rápido. Passou rápido, né? Mas queria te agradecer, Vitor, pela presença, por ter aceitado o convite, por ter principalmente compartilhado sua história aqui com a gente e com várias outras pessoas que vão assistir esse episódio aqui também. E te deixar para as considerações finais. Bom, obrigado pelo espaço. Primeira vez que participo de um podcast, então, pô, bem legal. O estúdio aqui, pô, é incrível, assim.
E acho que você também foi uma das pessoas que a gente se conectou na Laiob, assim, Muito rápido, né? muito rápido e, cara, parece que eu te conheço há muitos anos, né? E, sei lá, deve ter 1 mês, 2 meses que a gente se conhece. É isso. O que é louco, assim, eu acho Isso. que foi isso que eu busquei na Laiob e eu acho que essas considerações que eu posso fazer para as pessoas que estão buscando, né, que estão em dúvida, assim, que é que, cara, tem que ir mesmo, assim, acredita, porque, assim, é imensurável, é incalculável o preço disso, sabe? Você cria conexões, né? E, tipo, conexões não tem preço, assim, e, porra, abre a cabeça de uma forma madura, sabe? Porque você tá no networking muito selecionado também, né? Tipo, a Laiob faz essa triagem muito bem. E, assim, são pessoas que têm um perfil profissional bastante parecido com o seu, né? Não independente da carreira que você tem atrás, né? Assim, tipo, em momentos de carreira e principalmente de objetivos, né? Todo mundo que tá ali tá buscando conexão, tá buscando conhecer mais você, né? Entender mais o seu mercado, enfim. Tinham pessoas lá que estavam em transição de carreira também, advogados para carreira de marketing, pessoas da finanças indo para arquitetura de software, sabe? Então, assim, cara, que loucura, sabe? Então, acho que isso foi muito valioso para mim e que eu acho que é a coisa que faz valer a pena. Então, assim, se você tem dúvida, vá. Porque vai valer a pena, eu garanto para você. Boa. Valeu, Vitor. Obrigado mais uma vez. Obrigado, valeu. cara. Até Então, mais. Valeu. Em nome do Vitor aqui, agradeço a toda a nossa rede Alumni, todos os nossos alunos. Agradeço a toda a equipe da Laiob e principalmente as instituições parceiras. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.